Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Pai de amor, de bondade, misericórdia, Pai que é justo, Pai que nos ama. E da parte do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho obediente, e a sua obediência extrapolou o desejo de continuar vivo, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E eles querem, Pai e Filho, que desfrutemos desta graça e desta paz. Quero convidá-los a um momento de oração em que vamos consagrar a Deus o culto desta noite. Vamos orar? Bendito Deus e Pai eterno, nós buscamos a Tua face, através da oração, para estabelecer ou clarear cada vez mais a comunhão entre nós, por meio do Seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos preparamos para Te adorar, em espírito e em verdade, porque a Tua palavra nos orienta de que os adoradores que Tu buscas são aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ó Deus e Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus com cântico. A equipe de louvor, de música da igreja nos conduzirá. Cantemos, adorando ao nosso Deus. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre.
Então agora voltamos para a ministração da palavra de Deus. Já fazem muitas semanas que estamos aprendendo a viver embaixo da graça de Deus, na perspectiva do ensino, através da carta aos crentes da igreja da Galácia. Eles tinham sido salvos pela graça. Alguns mestres religiosos chegam e dizem que não tem problema a graça, mas desde que observe-se a lei e também viva embaixo da lei. E Paulo, ao tomar conhecimento disso, ele se pronuncia e decide entrar na questão para trazer os crentes de volta à graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, através do evangelho que ele, Paulo, tinha anunciado para aqueles irmãos. Estamos indo para o final da carta, estamos no meio, ou quase no final do capítulo 5. Então, eu lhe peço, abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 5, e leia comigo, acompanhando aqui o verso 16 até o verso 21. Gálatas 5, de 16 a 21. Diz-nos assim a palavra de Deus: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A gente vem pensando versículo por versículo, porque cada um deles tem verdades e conteúdos que não podem ser desprezados na reflexão nesta carta aos Gálatas. Já refletimos o 16, já refletimos o versículo 17, agora, hoje, vamos nos debruçar um pouco sobre o 18 e sobre o 19. Porém, chegaremos até o versículo 21. Por isso que essa continuidade ao tema andar em espírito e viver como filho de Deus, Paulo escreveu: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, mais uma vez o apóstolo Paulo está enfatizando que quando a graça chega
e entra na nossa vida e nós passamos a ficar embaixo desta graça, significa que o tempo de emancipação chegou. Libertação total da lei chegou. E só para lembrar, no capítulo 5, verso 1, que a gente já passou por ele, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão ou jugo da lei. O crente no Senhor Jesus Cristo está emancipado do jugo da escravidão. O povo de Israel tinha vivido séculos e séculos sob a lei. E você deve estar lembrado que essa vivência embaixo da lei começou a partir daquele momento em que lá no Monte Sinai o apóstolo Paulo recebeu a lei de Deus. Porém, apesar de todas as suas lutas para agradar a Deus, e também apesar de todo o derramamento de sangue através dos sacrifícios de animais derramados no altar, os judeus ainda viviam na escravidão do pecado. Ou seja, nem as lutas, nem os sacrifícios conseguiram vitória contra o pecado. Porém, enquanto o Redentor prometido não viesse, é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, não poderia jamais haver a verdadeira liberdade, a vitória total sobre o pecado. Com base na lei, com base nos sacrifícios de animais, era inatingível, debaixo da velha aliança. Os judeus, eles eram filhos da escravidão. E só podiam colocar uma nova perspectiva de vida na medida que o Messias nascesse, que o Messias aparecesse a eles na face da terra como prometido em todo o Velho Testamento. Eu sei e você sabe que essa vinda do Messias já tinha chegado. Olha o que diz Gálatas 4:4, só a título de lembrança. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O Messias já tinha chegado. E aí você deve estar lembrado que lá em João capítulo 1, foi declarado assim, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
Os judeus não deram crédito ao Messias prometido. Em vez de sujeitos à lei, nós, os cristãos que são guiados somos guiados pelo Espírito Santo e não pela lei. Mesmo assim, cada crente no Senhor Jesus Cristo continua a lutar para obedecer plenamente à vontade do Pai Celestial. Mesmo assim, ainda ocorre uma batalha dentro de cada crente que assim quer proceder. Essa batalha pessoal para superar-se a si mesmo e viver inteiramente para louvor da glória de Deus. No entanto, essa guerra espiritual da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, ela já foi ganha por nosso Senhor Jesus Cristo, quando derramou o seu sangue no sacrifício na cruz. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, seu Filho, ter derramado o seu precioso sangue, por ter vencido a morte, por ter subido aos céus e por ter enviado o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Andando em Cristo, podemos, por sua graça, participar dessa vitória sobre Satanás e sobre o pecado. É por isso que precisamos estar não apenas ciente, mas também consciente do que são as obras da carne. Você está com sua Bíblia aberta aí? Em Gálatas 5, acompanhe por favor, versículos 19, 20 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são elas? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Aí está uma lista. Essa lista, combinada com outros textos bíblicos, ela é simplesmente enorme. E todas elas estão a serviço da escravidão, da desobediência, do virar as costas para Deus, do não colocar em relevância a palavra de Deus e o Espírito Santo que em nós habita. E aí o verso 19, que nos abre a lista das obras da carne, passando pelo verso 20 e pelo verso 21, precisamos destacar algumas coisas importantes aqui, porque esta secção constitui o que alguns chamam de lista de pecados, ou defeitos, ou ainda o catálogo de pecados que lutam contra o fruto do Espírito.
os assuntos contidos nessa lista que é apresentada nos versos 19, 20 e 21 são comumente encontrados em outros textos da palavra de Deus. E essa lista citada neste contexto como obras da carne começa com um tipo de prefácio. Quando Paulo diz assim no verso 19: ora, as obras da carne são manifestas ou são conhecidas. Paulo salientou que ele estava salientando e expondo ações observáveis, perceptíveis. Essas obras são conhecidas, diz ele. Essas obras são manifestas, diz o apóstolo Paulo. A palavra que Paulo usa para dizer obras conhecidas ou obras manifestas, também poderia ser traduzida como obras praticadas, obras visíveis, obras evidentes, obras claramente vistas. Embora a palavra carne tenha muitas conotações nas Escrituras, aqui, neste contexto, significa a maneira natural que a humanidade caída pensa e age. E isto contrasta fortemente com os atributos que caracterizam as pessoas nascidas de novo em Cristo, que andam e vivem no Espírito. Olha o contraste. No versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. As obras da carne são o que o ser humano carnal, que ainda não foi resgatado do poder da carne e do poder do pecado, faz e pratica naturalmente. Esses pecados, geralmente expressos de uma maneira física, não sei se você percebeu que a lista das obras da carne encontram terreno sólido, fértil, adequado na nossa carne. Então as obras da carne são aquelas que a pessoa não convertida pratica naturalmente. E pratica usando a sua mente, a sua fala e o seu corpo. Na verdade, esses pecados se originam na mente, vão para o coração
e do coração prolifera-se para todo o corpo. O apóstolo Paulo estava mostrando que as práticas espirituais pecaminosas, do verso 19, 20 e 21, e as virtudes espirituais, o fruto do Espírito, versos 22 e 23, são plenamente discerníveis, perceptíveis. Tanto as obras da carne quanto o fruto do Espírito são evidenciados através do corpo, da nossa vida. Quando Jesus falou dos falsos profetas, estava mostrando que as práticas dos falsos profetas são frutos das obras da carne. Então ele estava, quando ele falou dos falsos profetas, ele os comparou com espinheiros, plantas com espinho, incapazes de produzir uvas ou bons frutos. E ele conclui em Mateus 7, de 15 a 20, em Lucas capítulo 6, versos 43, 44 e 45, ele conclui com estas palavras: assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Isso é uma verdade estrondosa. Você quer conhecer a verdade? Olhe para os frutos. Se são frutos da carne, obras da carne, ou se são do Espírito Santo. João Batista, em Mateus capítulo 3, versos 7 e 8, por sua vez, quando convidava as pessoas para mudarem de vida, em preparação para a vinda do reino do Messias, João Batista dizia que deveriam dar frutos dignos de arrependimento. Deveriam mostrar pelo comportamento que estava com a vida em mudança. O Senhor Jesus Cristo comparou o discipulado a uma luz que brilha no mundo e a uma cidade sobre um monte que não pode ser escondida. E aí ele advertiu os seus seguidores. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo também falou de comportamento, dizendo lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versos 24 e 25, ele declarou assim: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras
antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Foi neste sentido, então, que o apóstolo Paulo falou tanto das obras da carne, como do fruto do Espírito. Como nós vamos seguir dando sequência a esse texto? Eu gostaria que você anotasse 4 coisas em nível de conclusão por hoje. Se você quiser pegar um papel aí, eu anote. 4 conclusões simples. A primeira delas aliás, antes de mencionar a primeira, eu quero dizer que as obras da carne, elas são listadas. E essa lista pode ser agrupada com 4 características. A primeira, as 3 primeiras, que são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, tem a ver com pecados sexuais. Sexuais, veja. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. 3. 3 tem a ver com imoralidades com sexo. As duas seguintes estão relacionadas a pecados cometidos através de rituais pagãos. São eles: idolatria e feitiçaria. Tanto a idolatria quanto a feitiçaria estão vinculados, relacionados a pecados cometidos através de rituais religiosos. Aí vem uma lista com 8. 8 procedimentos pecaminosos que são cometidos através de relações interpessoais, relacionamentos no dia a dia. Olha a lista, qual é? Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. São pecados que nós cometemos uns contra os outros. Quer rever a lista? É isso? Então venha comigo. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Pecados que um ser humano comete contra outro ser humano. E em quarto lugar, os dois últimos pecados estão associados e são praticados
através de uma vida desregrada, sem controle. Bebedices ou embriaguez e glutonarias, ou que está muito vinculada com orgias, comer e praticar orgias. Portanto, esta lista que está notificada em Gálatas 5, de 19 a 21, estão vinculadas a 4 áreas. As 3 primeiras consistem em pecados sexuais, as 2 seguintes são relacionadas a pecados cometidos através de rituais religiosos, as 8 seguintes são pecados nas relações interpessoais, e as 2 últimas associadas a uma vida desregrada, fora de controle. Bebedices e glutonarias vinculadas à orgia. Pense nisso e nosso próximo encontro nós voltaremos a falar sobre isso para lhe dizer coisas importantíssimas. Vamos cantar adorando a Deus mais uma vez. Cantemos. Sofrer participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
Muito bem. Vamos dar algumas instruções sobre os nossos momentos de oração. Vamos continuar orando pela vida da nossa igreja. Vamos continuar orando pela liderança geral da igreja, diretoria executiva, ministros, pastor, ministras. Vamos continuar orando pelas nossas frentes missionárias, Grandes Rios, Cambará e Biporã. Vamos continuar orando pela saúde do irmão Pedro, pela saúde da Bárbara, pela saúde daqueles irmãos e irmãs que ficaram com algumas sequelas do Covid e quem sabe até por conta da vacina. Vamos continuar orando pela comissão de sucessão pastoral. Ok? No próximo domingo pela manhã, nós vamos ter culto e após o culto a igreja vai almoçar aqui. Porque o pastor vai dar a segunda instrução sobre pastor e pastorado. E é importante que vocês, meus irmãos, membros da igreja, se inscrevam naquele link que já está no grupo da igreja. E as inscrições vão até amanhã, às 11h30 da noite. Inscreva-se para que o pessoal de eventos de sociabilidade tome as providências adequadas. Ok? Vai lá no link da igreja, no grupo da igreja, se inscreva para participar do culto e participar do almoço. Ok? No domingo à noite, nós teremos escola bíblica às 5 horas e teremos também o Nova Geração. E às 18h30 teremos o culto público. Reúna aí agora a sua família. Abra a oportunidade de mais motivos de oração. Quando encerrar, orem, todos da família orem, pedindo a bênção de Deus sobre esses assuntos. Vamos encerrar agora orando. Pai Celestial, nós lhe agradecemos de todo o coração, porque o Senhor pensou e executou a nossa salvação, mas também a maneira como deveríamos viver após recebermos o Teu Espírito. Ó Deus, nos ajuda a compreendermos que a nossa vitória contra as obras da carne está em Cristo. Ajude-nos a andarmos em Espírito e a vivermos em Espírito. Abençoa o nosso restante de noite, porque oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero me despedir de vocês, estimulando, fiquem na graça, fiquem na paz, e que Deus abençoe você e sua família. Uma boa noite a todos. Tchau.